Olá pessoal, tudo bem? Este é o canal Professor Alisson Língua Portuguesa e hoje nós vamos falar sobre dígrafos e dífonos. Então pessoal, acompanha aí, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre dígrafos e dífonos. E para iniciar aqui a nossa aula, eu quero começar falando sobre dígrafos. E galera, é o seguinte, para falarmos sobre esse assunto, vamos pensar em como essa palavra é formada. Olha só, ela é formada por di, que significa dois, e grafos, que significa letra. E por aí nós já conseguimos conceituar o que é dígrafo. Pessoal, é nada mais nada menos do que duas letras para apenas um som. Então, quando eu tenho duas letras registradas, mas apenas um som, eu tenho um exemplo de dígrafo, tá bom? Pessoal, nós temos vários dígrafos. Nós temos os dígrafos vocálicos e os dígrafos consonantais, e dentro de cada um deles nós temos vários, beleza? Olha só, pessoal, só para listar aqui esses dígrafos da língua portuguesa, eu vou citá-los para que nós possamos aí registrar, tudo bem, esses dígrafos. Os dígrafos são o CH, o LH, o NH, o RR quando estão no meio de uma palavra, o SS também quando está no meio de uma palavra, o Q e o U quando vem seguido do E e do I, assim como o G e o U também quando seguidos do E e do I. Temos além desses o dígrafo SC, o dígrafo SC cedilha e o dígrafo XC. Antes de mais nada, eu quero dar um exemplo mais claro sobre o que é dígrafo. Pense comigo na palavra carroça. Olha só, a palavra carroça, pessoal, ela tem 7 letras, não é isso? C, A, R, R, I, O, C cedilha A. Mas observe você que nós temos aí um caso de dígrafo, porque quando nós falamos o RO, a segunda sílaba, RO, observe que nós temos 2 R's para apenas um som. Então esse som que corresponde ao R, esse som, ele justamente nos mostra que nós temos 2 letras, mas apenas um som, por isso nós temos um dígrafo, pessoal, beleza? Então nós podemos falar claramente, sem medo, nós temos 7 letras e 6 fonemas, ou 6 sons. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a palavra capricho. Observe que a palavra capricho também tem 8 letras, né? E nós temos o mesmo caso, a sílaba cho com o dígrafo CH. Observe que o dígrafo CH possui apenas um som. Logo, capricho, onde nós temos 2 letras formando um dígrafo, o CH com apenas um fonema. Não é diferente, pessoal, com a palavra quilo. Olha só que interessante o quilo, que nós temos o Q e o U, não é verdade? Com apenas um som, esse som k, aonde eu já venho imediatamente com o som da vogal I, quilo. E aí nós temos aqui uma coisa interessante. Como eu falei, nós iríamos colocar as particularidades de cada um, não é? Quando eu tenho este dígrafo, isso fica claro porque eu tenho 2 letras e emito apenas o fonema. Mas pode existir, pessoal, algumas palavras que eu tenho essas mesmas letras, o Q e o U, mas eu as pronuncio. Quando isso acontece, então eu não tenho mais dígrafo, beleza, pessoal? Por exemplo, a palavra tranquilo. Aí, tranquilo? Veja bem, tranquilo não é tão tranquilo se você disser que tranquilo é dígrafo, porque tranquilo não é um dígrafo, beleza? Porque em tranquilo, eu pronuncio o... Olha lá, primeira sílaba, agora a segunda que nos interessa, qui. Eu não falo apenas o que, eu falo que, o U e o I, tranqui, qui. Entenderam? Por isso não é dígrafo, tá bom? Apenas para não fazermos uma confusão aí. Pessoal, existem outros dígrafos, mas agora eu quero aproveitar, enquanto eu vou falando esses outros dígrafos e suas particularidades, para já introduzir a questão da separação silábica e falar que existem dígrafos que são separáveis e dígrafos que são inseparáveis. Por exemplo, a palavra amassado. Observem que eu tenho o dígrafo SS, onde eu tenho apenas um som e 2 letras, mais uma vez, na palavra amassado. Nós já sabemos o que é dígrafo. Interessa-me aqui agora mostrar para você que amassado, nós temos a seguinte separação silábica. Amassado. Outro dígrafo que é separável
é, por exemplo, o dígrafo da palavra piscina. O dígrafo SC é um dígrafo separável. Agora, cuidado aqui. Eu falei que eu ia alertando aos poucos, não é? Olha aqui um caso interessante desse SC. O SC pode ou não ser um dígrafo. No caso da palavra piscina, como eu tenho apenas um fonema, é um dígrafo. Beleza? Porque eu tenho duas letras e um fonema. Mas se eu falasse a palavra, por exemplo, escravo, já mudou tudo. Apesar da palavra escravo possuir encontro consonantal entre o S e o C, esse encontro consonantal não representa de maneira alguma um dígrafo. É um encontro consonantal apenas. Porque observe que eu falo as duas consoantes. Observe a primeira sílaba, es, e a segunda, k. Entenderam? Então, observe vocês que nesse caso, pessoal, eu não tenho aí um dígrafo, tudo bem? Não é um dígrafo, é apenas um encontro consonantal. Outro exemplo de dígrafo separável é a palavra cresça, onde nós também separamos esse dígrafo, tudo bem? Outro é a palavra exceção. E esse dígrafo da palavra exceção, formado pelo X e pelo C, tem uma questão interessante também. Exceção é um dígrafo, claramente, porque eu também tenho aqui, olha só, exceção. Mas nem sempre, pessoal, que aparece esse dígrafo XC, eu vou ter essa situação. Por exemplo, a palavra exclamar. Exclamar, eu tenho dois sons. Olha, e k. Exclamar. Tudo bem? Exclamar. Observe, então, que aí não é um dígrafo. Então, a gente tem que ficar atento, porque isso pode ser um peguinha, isso pode pegar você. Cuidado para não confundir o encontro consonantal, então, o encontro de consoantes com um dígrafo, que é quando eu tenho duas letras e um único som. E só para finalizar aí esses dígrafos que são separáveis, eu tenho, por exemplo, o dígrafo RR da palavra, por exemplo, correio, né, onde eu faço a devida separação desses dígrafos. Mas eu tenho também os dígrafos inseparáveis, pessoal. Esses que não podem separar. É o caso do NH da palavra ninho. É também o caso da palavra palhaço, o dígrafo LH. E também é o caso da palavra enchente, o dígrafo CH. E também o caso da palavra psiquiatra, o dígrafo QU. Mas tem um outro que eu quero falar nesse caso de dígrafos aqui inseparáveis, apenas também para mostrar mais um detalhe, é o caso da palavra guerreiro. Então, por exemplo, na palavra guerreiro, eu falo apenas na primeira sílaba o som do G, e em seguida o E. Logo, o U não é pronunciado, guerreiro. Mas se eu falar, por exemplo, a palavra aguar, né? Se eu falar a palavra aguar, aí sim já aparece o som do U. Então é o G, o U e o A. E nesse caso, obviamente, não é um dígrafo, pessoal. Então é isso aí, galera. Vamos agora falar sobre os dígrafos vocálicos. Pessoal, me diz aí, você já tinha ouvido falar nos dígrafos vocálicos? Depois que você ouvir essa aula, você me diz. Muitos alunos que eu converso me dizem que nunca tinham ouvido falar no dígrafo vocálico, que não sabiam que existia. Então, coloque aí nos comentários, me diz se você sabia ou não, se é legal, isso me ajuda a planejar, é uma maneira de a gente também estar em contato um com o outro, a gente está conversando um com o outro, beleza? Dígrafos vocálicos, pessoal, são aqueles que aparecem ou no início ou no meio das palavras, na nasalização das vogais, ou seja, an, in, on, Essas nasalizações, na escrita, elas aparecem representadas pela letra AM ou AN, pela letra EM ou EN, pela letra IM ou IN, pela letra OM ou ON e pela letra UM ou UN. Esses encontros de letras, observe que quando o M vem depois de uma vogal, ele nasaliza essa vogal, dando essa ideia de nasalização para a vogal que está à sua esquerda. Por exemplo, a palavra anta. Observe que na palavra anta, nós temos essas duas letras da primeira sílaba, que é an, mas nós não pronunciamos a vogal N. Se nós pronunciássemos, nós teríamos que falar anta. E nós não falamos anta, anta. Não, nós não falamos isso, nós falamos anta. Então, há apenas a nasalização. Então, pessoal, são duas letras e apenas um som. Temos um caso clássico de dígrafo vocálico, beleza?
É a mesma coisa que acontece com a palavra ampulheta, onde agora não é o A e o N, mas é o A e o M. E nesse caso são duas letras também, com apenas um som, o som nasal da vogal A mesma coisa acontece com a palavra pente. A mesma coisa acontece com a palavra arromba, onde nós temos o não é verdade? E por aí vai, temos muitas palavras, a palavra índio e outras mais. Mas cuidado com uma coisa. Cuidado, pessoal, quando essas nasalizações elas aparecerem no final de uma sílaba. Por exemplo, quando o an ou en aparece no final de uma sílaba. Eu vou falar alguns exemplos. Observe a palavra ontem. A palavra ontem, nós temos o primeiro dígrafo, on, e é um dígrafo. Então, a letra O nasalizada, ou seja, duas letras, o O e o N, que tem um efeito, um som nasalizado. Fica on, beleza? Sem dúvidas aí. Então, isso é um dígrafo vocálico. Agora, na segunda sílaba, a sílaba tem, nós temos aí um probleminha. Porque o tem, nós temos o E e o N. Só que quando está no final da sílaba, observe que aparece uma outra vogal. É como se fosse o efeito do E nasalizado junto com o I. Então, porque senão falaria só assim, ó, ontem, ontem. E eu não falo ontem, eu falo ontem, ontem. Observe que tem um izinho no final. E esse izinho no final, pessoal, faz com que esse efeito entre a escrita, o E e o N, não seja aí um caso, pessoal, de um dígrafo vocálico. É muito mais um encontro vocálico, tudo bem? O outro caso, por exemplo, da palavra estavam. Mais uma vez, o an no final da sílaba, na sílaba van. Observe que ele está nasalizando, mas é como se fosse o A nasalizado junto com o estavam. Observe que no finalzinho eu imito o estavam. Esses fenômenos acontecem quando nós temos esses finais, en, seja com M ou com N, no final de uma sílaba. Outro exemplo é a palavra hífen. Observe que a palavra hífen acontece a mesma coisa. É como se eu tivesse o E nasalizado e um izinho no final, apesar de estar escrito a grafia C, E e N. Portanto, não são dígrafos. Nenhum desses casos são dígrafos. Nem a palavra ontem, nem a palavra, pelo menos a segunda sílaba, né, da palavra ontem, nem a palavra estavam, nem a palavra hífen. Todas elas não são dígrafos por conta desses encontros, o fen, o vão e o ontem, porque estão no final da sílaba e não são duas letras representando apenas um som. Mas, galera, uma outra coisa. Aí nessa palavra hífen, você observou, o hífen começa com a letra H. E eu tenho duas letras. Mas esse caso, quando começa com a letra H, nós não chamamos de dígrafo, tá bom? Essa letra é chamada de letra etimológica. É só uma curiosidade para você não confundir. As palavras que começam com a letra H, elas têm toda uma questão etimológica que vem da própria origem da língua. E isso nós não consideramos como dígrafo. Não foi convencionado dessa forma, portanto não é chamado de dígrafo. Bem, é isso que nós temos para falar sobre dígrafos. Agora eu quero falar sobre outro conceito para finalizar. Dífono. E esse é simples. Eu vou falar rapidamente e você vai entender muito rápido. Di significa dois. Fono significa som. Então são dois sons. Agora são dois sons e apenas uma letra. É o contrário, pessoal. Isso acontece na língua portuguesa com a letra X em palavras como, por exemplo, anexo, onde o X tem um som de KS. Ou ainda em palavras como sexo, onde o X tem um som de KS. Tórax. Então, pessoal, observe que essas palavras, elas possuem um X, mas o seu som são um som de duas letras. Portanto, não são dígrafos, mas são dífonos. Então, está esclarecido aí para você a diferença entre dígrafo e dífono. E você agora já está sabendo aí os tipos de dígrafos, está sabendo o que é dífono, e em breve você vai poder responder algumas questões que tratam sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Então, até a próxima e muito obrigado!